Boa tarde a todos. Estou aqui no Arroio do Silva, no Balneário, fazendo esse vídeo, mais um vídeo aqui para postar para as condições das próximas horas aí, as condições atuais, também todas as condições para os próximos dias. Aqui no Arroio do Silva está bastante agradável, a gente está agora com um vento aqui, é um vento um pouco mais forte. Hoje de manhã a gente estava com uma temperatura bem boa na beira-mar. Temperatura da água também, de acordo com a minha medição, 23 graus. Começando a ficar agradável a temperatura da água. Vamos torcer para que isso continue. E vamos, então, na medida do possível, aí, fazendo essas análises aí de tudo que nós temos de dados, tá? Então, eu já vou compartilhando os dados aqui. Mas está um dia muito bonito aqui na Arroio do Silva. Só o vento atrapalha um pouquinho. Vocês podem me falar como é que está o tempo aí nas praias, né? Então, vamos dar início aqui. Os primeiros dados, né? As temperaturas pela região. Esse aqui ainda é o dado das 14 horas, daqui a pouco ele já atualiza, mas está ao redor aí de 28,9 em Criciúma. A gente está com Nova Veneza lá no Rio Cedo Médio, 27,6. Meleiro, 29,4. Jacinto Machado, 29,3. Aqui na região do Arroio do Silva, onde eu estou, 23,6. Então, uma temperatura em cima do mar, porque essa estação ela fica bem em cima da plataforma de pesca, né? Então, a gente está com essas temperaturas aí pela região. A umidade relativa ela está baixa, né? O ar está bastante seco, porque a gente tem essa alta pressão que está por aí. Então, Criciúma com 55,6, um pouquinho mais perto do mar, né? 80%. Então, tá pela região aí essas umidades aí. Com relação à precipitação, a gente não teve muita precipitação aí, pelo menos nessa região mais do mar aqui, que a gente está sob influência dessas linhas aqui de alta pressão, né? Aqui, ó, marcando 1018, 1016, bem em cima do mar aqui. Eles vão jogando vento, então, nessa direção. O vento está vindo do mar para o continente. E a gente vai, então, tendo esse vento aí que está até um pouquinho mais forte hoje. Então, fazendo aqui o mapa, né? Essa parte mais verde aqui da costa, ó. Então os ventos estão ao redor aí de 20 km por hora, 25. Mais perto do costão aqui dá uma freada, então fica ao redor de 5 a 10. É mais ou menos essa situação. Temperatura em cima vai beirar os 30 graus aí, mas não vai chegar hoje, pelo menos não vai ser tão quente assim. Vou dar uma olhada no radar, ver se agora para tarde já começa a aparecer alguma coisa. Então, por enquanto, toda essa nossa região sul aqui, ó, ela está isenta de nuvens e trovoadas, só lá perto de São Joaquim tem alguma coisinha lá que está aparecendo. A imagem do satélite, ela também mostra, né, mais o costão da Serra das Nuvens aqui, mas a nossa região toda aqui da parte leste, né, parte do mar aqui, ela está bastante sem nuvens, né? Então, Criciúma, quem olha um pouquinho lá para o lado da serra, já começa a perceber algumas nuvens lá. Com relação ao mapa de temperaturas, que a gente tem aqui, o Rio Grande do Sul aqui, ele está começando a ficar bastante quente. O pessoal lá está reclamando já bastante da estiagem, né? Não chove mais. Então, essa temperatura elevada que acontece aqui nessa parte continental aqui, né, mais interior do Rio Grande do Sul, faz com que aqueça bastante aqui, então os ventos eles vão sempre vindo nessa direção. Então, é por isso que a gente tem esse nosso vento nordestão aqui acontecendo na nossa região. O que vai acontecer nos próximos dias, ó, a gente coloca aqui a 1h da tarde amanhã,
né? 1 hora da tarde amanhã, já no Rio Grande do Sul, já tem temperaturas de 33, 31 graus aqui. E a gente tem, então, 29 graus ali. Até deixa eu colocar aqui a questão da temperatura, porque só para a gente notar se tem, ó, tá marcando aqui, ó, 26, 27, tá nessa faixa aí. Eu coloquei para ver se tinha algum navio passando aí, para a gente saber a temperatura. Então, à medida que a gente vai, então, na quarta-feira, ó, às 14 horas, a gente tem já um aquecimento ainda continua no Rio Grande do Sul, e nós chegamos aqui em Criciúma ao redor de 28, lógico que nessa parte mais das praias aqui em torno de 25, 26, e então a gente tem essa, na sexta-feira também, colocar às 13 horas na sexta-feira, está marcando também algo ao redor de 28 em Criciúma, e a gente vai indo nesse ritmo aí. A tendência, né, é que a cada dia que vai passando, a gente tenha um aumento da temperatura, e a temperatura vai atingindo níveis mais parecidos com o que a gente está acostumado do verão. Vamos dar uma olhadinha no sábado aí, 14 horas da tarde. Às 14 horas a gente tem então também uma temperatura um pouco maior acontecendo, e sempre acontecendo na parte da tarde, tá? Na parte da tarde bastante quente. O que a gente tem de perspectivas para os próximos dias? Segunda-feira hoje não chove, mas a partir da terça-feira a gente já tem possibilidade de chuva praticamente todos os dias à tarde, né? Só aquelas chuvas de verão, que a gente vai então tendo essa possibilidade de sempre irem acontecendo. Essas chuvas de verão às vezes são as trovoadas, né? E essas trovoadas elas sempre aparecem no final da tarde, então tem toda a possibilidade. O pessoal que está planejando aí o final de semana, vai ser bastante quente em Criciúma. Nas praias também vai ter um clima de verão aproveitável, bastante aproveitável nas manhãs, como todos os dias, e à tarde tem a chance de dar aquelas chuvas que sempre acontecem, certo? Então, isso que a gente tem de perspectivas. Eu selecionei aqui a estação da SATIC, né, que tem ali em Criciúma, W Underground também. Agora, hoje é dia 9, né? 9 de janeiro, está marcando ali, são 15 horas e 8 minutos. A gente tem ali 28,4 graus, vento de nordeste, nordeste aqui, leste-nordeste, e rajadas boas, ó, 22,5 km por hora, a gente percebe que até em Criciúma tem um bom vento, e sem chuva, e a pressão ao redor aí de uma atmosfera que é o 1013. O que a gente teve aqui com relação à radiação solar, 800 watts por metro quadrado, e o índice UV aqui é 1 grau de 5. Tá? A gente teve hoje aqui, ó, a menor temperatura hoje ali em Criciúma, 17,3 graus, e por enquanto a máxima foi 29,7 graus. Se a gente buscar uma estação já ali do Balneário Rincão, também do W Underground, nós temos o vento também vindo meio de leste ali, 25,5 graus, né, comparando com os últimos dias até tá um pouco mais quente. Um ventinho também, né, 10,5 km por hora, sempre venta bastante na praia. E a gente então tem essa condição também de ultravioleta um pouquinho maior lá na praia. Vamos ver qual foi a mínima que aconteceu. A mínima foi 20,4 graus na praia, um pouquinho mais elevada do que acontece na região ali de Criciúma. Então, essa é a indicação toda que nós temos. E para finalizar, né, a medição da temperatura da água, que aqui no Arroio do Silva estou medindo ao redor de 23 graus, estava 22 ontem e antes de ontem. E aqui lá na Capitania dos Portos de Imbituba, de Laguna, né, está tendo um aumento da temperatura da água bastante significativo. No dia 9, às 6 horas da manhã estava 21 graus, e agora às 2 horas da tarde a temperatura já marca 25 graus. Então a gente está tendo um aumento aí da temperatura da água,
o que eu percebi hoje também foi a chegada das águas vivas, né? Elas começaram a chegar, isso é indicativo também de água um pouquinho mais quente. Então, tudo isso está relacionado, então, com esse clima que está acontecendo. Então, após, após todos esses dados aí, todos esses dados, né, que a gente verificou, a gente pode, então, fazer um resumão aí, que cada dia que vai passando aumenta um pouquinho mais a temperatura, sempre vai ter uma chance de chuva à tarde, sábado e domingo vai ser de verão, bastante quente ali em Criciúma, e com quem for na praia sempre vai aproveitar as manhãs. Logo depois do meio-dia, depois das 2, 3, 4 horas da tarde, já começa a ter a possibilidade de trovoadas, e a gente vai seguindo e vai acompanhando isso. Sempre vou colocando lá nos shorts também, né, algumas informações, e peço que vocês se inscrevam aí no meu canal, e interajam comigo aí também pelo Instagram, Michael Peterson, meu nome, buscar no Instagram lá, aparece, eu faço as atualizações lá no Instagram também. Então, um abraço a todos e até um próximo vídeo.